A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. E a notícia da chegada do novo coronavírus ao Brasil deixou muitos brasileiros preocupados. O Brasil atingiu hoje a triste marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Nunca tantos brasileiros morreram em tão pouco tempo de uma só causa. A Rússia anunciou, então, como vocês disseram, que registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. O Vladimir Putin disse que a vacina russa é eficaz, passou em todos os testes necessários e permite obter uma imunidade estável contra a Covid-19. Gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Como foram descobertos? Os primeiros achados significativos envolvendo o estudo dos vírus, virologia, ocorreram em 1892, com os cientistas Dmitri Ivanovsky e Adolf Meyer, que observaram que o organismo que causava a doença do mosaico do tabaco era muito pequeno e capaz de passar em qualquer filtro que era utilizado na época para deter bactérias, que eram os micro-organismos conhecidos até então. Entretanto, ele não sabia que o micro-organismo em questão se tratava de um vírus. Por volta da década de 1930, os cientistas começaram a usar o termo vírus, oriundo do latim veneno, para descrever esses agentes infecciosos. Como que são formados? Os vírus, basicamente, são formados por três partes principais. Seu material genético, que pode ser de DNA ou RNA, seu capsídeo, que é a sua cápsula de proteína, e o seu envelope proteico, que pode acontecer em alguns vírus e tem a função de se ligar na célula. No geral, é constituído por fosfolipídios. Existem três formatos principais de vírus: o formato icosaédrico, o formato filamentoso e o formato com cabeça e cauda. A grande dúvida. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessitam da célula hospedeira para sua multiplicação. Esse fato ainda gera muitas questões sobre os vírus serem ou não seres vivos, e por esse motivo, eles não se enquadram em nenhum dos reinos de classificação dos seres vivos. Uma vez que houveram muitas hipóteses sobre a origem viral, formulavam-se uma teoria denominada Teoria dos Elementos Subcelulares, vírus não vivos. Dado o fato de que esses micro-organismos se replicavam dentro de uma célula viva, a sua capacidade de concluir um ciclo replicante era invariavelmente dependente da célula hospedeira, enquanto outros autores advogavam em prol de outra teoria, vírus vivos. Essa teoria apresentava a hipótese onde o vírus seria um ser unicelular que vivia livremente, e a progressão de perdas em suas capacidades celulares obrigava-o a parasitar a célula hospedeira, adentrando o citosol e se tornava, portanto, dependente desta. Novas descobertas. A princípio, os vírus foram vistos apenas como agentes causadores de doenças, mas com o avanço da biologia molecular e estudos envolvendo diversos micro-organismos, eles passaram a ser vistos e estudados por suas propriedades benéficas, muito úteis para diversas finalidades médicas, como por exemplo na vacinação e na terapia genética. Outro ponto bastante especulado na utilização de propriedades virais para o uso da medicina é a utilização de determinados vírus no tratamento do câncer, levando em conta que eles infectam naturalmente as células tumorais e outros podem ser alterados geneticamente para infectá-las. Métodos de estudo. O estudo viral foi trabalhado por diversas e variadas metodologias, mostrando diferentes formas de vírus e maneiras de infecção. Os vírus seriam mutáveis, necessitando estar realizados estudos e pesquisas continuamente para buscar combater as consequências das mutações que surgiram ao longo dos anos. Os vírus são frequentemente chamados de o inimigo invisível. Eles não são visíveis a olho nu, ou mesmo usando o microscópio óptico padrão. A maioria de nossas células tem cerca de 100 micrômetros de diâmetro. Os vírus são aproximadamente 1000 vezes menores do que essa média, em torno de 150 nanômetros. Existem métodos bioquímicos, como os usados para confirmar a infecção por Covid-19, que buscam evidências do material genético de um vírus, mas também existem vários métodos diferentes que usamos no laboratório para ver os vírus. Microscopia de luz. Os microscópios de luz padrão nos permitem ver nossas células claramente. No entanto, esses microscópios são limitados pela própria luz, pois não podem mostrar nada menor do que a metade do comprimento de onda da luz visível. E os vírus são muito menores do que isso. Mas podemos usar microscópios para ver os danos que os vírus causam às nossas células. Chamamos isso de efeito citopático, e comparando as células infectadas com as não infectadas, detectamos a presença do vírus em uma amostra. Microscópio eletrônico. Nenhuma das técnicas mencionadas até agora é capaz de visualizar diretamente as partículas virais. É aí que entra a microscopia eletrônica.
pois ela pode produzir imagens em escala nanométrica. Ela faz isso disparando elétrons em uma amostra e vendo como eles interagem com ela. O computador então interpreta essas informações para produzir uma imagem. Isso nos permite investigar visualmente os diferentes estágios da infecção do vírus dentro das células. Avaliar a estrutura externa das partículas de vírus também é uma ótima ferramenta para identificar quais anticorpos podem neutralizar um vírus, que pode ajudar a produzir vacinas mais precisas e eficazes. A microscopia eletrônica foi usada no SARS-CoV-2 para determinar como o vírus usa sua proteína injetora externa para interagir com nossas células e infectá-las. Coronavírus, origem. O Covid-19 faz parte da família viral Coronaviridae. Entre as décadas de 30 e 40 do século passado, se realizavam os primeiros isolamentos de vírus pertencentes ao gênero coronavírus. Em 1969, verificou-se que os vírus HCoV 229E e HCoV OC43, que ocasionaram resfriados em seres humanos, faziam parte do mesmo grupo viral que já atingia animais do Extremo Oriente e do Oriente Médio. Assim, esse grupo foi nomeado coronavírus. Os primeiros registros do novo coronavírus foram encontrados em Wuhan, na China, ainda em 2019. A teoria mais aceita é que o SARS-CoV-2 originou-se dentro de pequenos mamíferos, reservatório natural, que através do contato direto com o ser humano possibilitou a contaminação. Sua contaminação. O grau de infecção viral do Covid-19 foi detectado como rapidamente infectante e altamente transmissível, visto que seu material genético é composto por RNA, única fita simples que serve diretamente para a síntese de proteínas, o que possibilita a rápida multiplicação do vírus dentro das células infectadas. Além disso, o SARS-CoV-2 possui proteínas spike em forma de coroa, por isso o nome coronavírus, que torna a infecção mais eficiente. Com o acelerado avanço da doença, ocasionando a pandemia, diversos estudos clínicos foram realizados com diferentes medicamentos, principalmente das classes terapêuticas antivirais, anticâncer, antihipertensivos, imunossupressores, antiparasitários e anti-inflamatórios, incluindo fitoterápicos e extratos diversos. Até o final de 2020, mais de 2.500 estudos clínicos foram feitos com aproximadamente 200 medicamentos. Entretanto, nenhum novo tratamento fora aprovado para tratar a doença causada pelo novo coronavírus.